Olá, mais uma vez. O meu nome é Robson, aqui do canal Direito Tributário ao seu alcance. Como vai você? Como vai a família? Eu espero que esteja tudo bem com você e com a família. Nós vamos aí para mais um informativo tributário de número 8, o último do mês de março, né? Vamos torcer para que esse mês de março passe logo e que no mês de abril venham notícias melhores, ok? Eu tenho uma novidade para você. Eu vou colocar um índice temporal neste informativo. O que que é o índice temporal? Eu vou colocar a partir de que minuto que começa cada notícia, ok? Porque muitas vezes você vê um informativo, mas não tem interesse em todas as notícias. Às vezes tem interesse em uma, duas, três, ou às vezes só em uma. Então eu vou colocar esse índice temporal aí debaixo da notícia. Sempre eu listo a notícia. Debaixo de cada notícia vai o minuto e o segundo aproximado onde essa notícia começa, para que você tenha uma facilidade maior de estar achando, ok? Obrigado. Então vamos então às nossas notícias. Já um minuto aqui do meu tempo. Olha, eu vou passar rapidamente aqui as notícias. Uma parte dessas notícias eu veiculei no informativo anterior da semana passada com relação às medidas adotadas, não é isso? Eu vou então aqui repassar as medidas que vieram da semana passada para cá. Em uma semana acontece muita coisa. E vou ver aqui as notícias que são novas, porque o que já foi falado eu não vou repetir, ok? Então vamos lá. De forma geral, aqui tem listadas aqui para mim 10 medidas que o governo tomou, tá? Então vamos lá. Primeiro, afrouxamento fiscal, apoio à população mais vulnerável. Nós falamos de ambas no informativo passado. Se tiver novidade, eu vou falar aqui. Flexibilização das leis trabalhistas para manutenção dos empregos. Aqui houve uma mudança, mas eu acho que o governo ficou no meio do caminho em relação ao que está sendo feito no exterior, tá? Vou falar disso. Auxílio para trabalhadores informais e autônomos, que aumentou o valor, prorrogação do pagamento de tributos e redução de contribuição, apoio financeiro a estados, socorro ao setor aéreo, medidas relativas à liquidez dos mercados, né? A questão do BNDES no financiamento, né? No financiamento e bancos públicos, ajudando aí com linhas de crédito às empresas, e apoio a médias e pequenas empresas, ok? O que, que nós temos de novo, então? Vamos passar aqui rapidamente as medidas que em parte foram ampliadas, foram modificadas, ok? Apoio a pequenas e médias empresas. Bom, o governo prometeu aqui uma ajuda de 40 bilhões, sendo 20 bilhões em cada mês, ele fala aqui, para uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas, para financiar o salário dos trabalhadores das pequenas e médias empresas, ok? O financiamento estará disponível para empresas com faturamento de 360 mil e 10 milhões ao ano, e o recurso será exclusivo para a folha de pagamento, com juros de 3,75% ao ano, é um juro bom, né? E com prazo de 6 meses de carência e 36 meses para pagar o empréstimo. Porém, ainda não é o ideal, porque o que, que acontece? Eu passei, no informativo anterior, nós fizemos um giro pelo mundo, vou falar aqui também. No exterior, nos outros países, inclusive a Argentina, que é um país pobre, o Estado está arcando com o que for preciso com relação à folha de pagamento. Aqui tem as medidas, então vamos discutir se vai reduzir jornada a 25%, a 30% ou a 50%, com redução proporcional do trabalho. Ainda não é o ideal, mesmo que o governo entre custeando uma parte, como ele disse que vai fazer aqui. Por que, que não é o ideal? Porque no exterior eles estão protegendo os empregos a todo custo, inclusive as empresas, até de uma forma agressiva. Nós vamos ver aqui a Alemanha falando em nacionalização. O que é isso? São uma crise. Olha a proporção dessa crise. A Alemanha falando em nacionalização. No informativo anterior eu disse que a Itália e e a França tinham falado em nacionalização. Agora a Alemanha está falando. A Alemanha que seguiu aí a cartilha neoliberal pelos, sei lá, de 2013 para cá, vamos colocar aí. Então, nos últimos anos, seguiu a cartilha liberal e está falando em nacionalização, se preciso for, para proteger suas empresas de capital nacional. Então, eles fecham nisso. Falou que é empresa, falou que é emprego, eles estão fechando. Aqui no Brasil,
Está indo bem nas outras medidas, acredito, dentro da medida dentro do que é possível, né, do que cabe no orçamento brasileiro, mas em relação ao emprego, não. Em relação ao emprego, a gente continua na contramão do mundo. Houve uma melhora pequena, né, porque houve muita pressão durante a semana em relação a esse fato de deixar o trabalhador sem renda, que era a proposta originária. Então, em relação a isso, houve uma melhora, mas ainda está no meio do caminho. Ainda está distante, né, ainda está no meio do caminho em relação ao que os outros países estão fazendo. O afrouxamento da meta fiscal, essa não vai ter jeito, né? O déficit fiscal já era de 124 bilhões nas contas públicas, sem considerar a crise. Vocês têm uma noção de qual que é a estimativa do governo só para esses 3 primeiros meses, onde vão ter gastos intensos? Segundo Paulo Guedes, 700 bilhões. Muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. 700 bilhões só para esses 3 meses. Vamos ver. Apoio à população mais vulnerável, né? Aqui já tinha sido anunciado, só que houve uma mudança. Qual que foi a mudança em relação à população mais vulnerável? O governo disse que ajudaria soltaria uma verba, um dinheiro, né? Para ajudar com R$ 200 por mês. Porém, o Congresso, o governo entrou em acordo com a Câmara, né? O Congresso é o que diz a reportagem, então vamos entender que é Câmara e Senado, e aumentou esse valor de 200, esse valor que seria de 200 para R$ 600. Então, triplicou este valor aí, ok? Aqui não tem um estimativo, aqui na reportagem não tem um estimativo de quanto seria o gasto elevando esse valor, mas a gente entende se é uma população vulnerável, a medida é boa, porque aumentou de 200 para 600, e realmente 200 seria pouco, né? 600 ainda é pouco, mas é melhor que 200, então melhorou, essa parte melhorou bastante. O impacto, o gasto aí, em tese, vai ser triplicado, né? O que mais? MP, vamos lá, ó, a MP, publicada pelo governo, permitia inicialmente que empregadores suspendessem os contratos de trabalho por até 4 meses sem pagamento de salário. Mas, diante da repercussão negativa, diante de, olha, o mundo não está fazendo isso, só vocês. Diante da repercussão negativa, Bolsonaro determinou a revogação do artigo que permitia suspender os salários. Porém, ainda continua a possibilidade de redução salarial e o governo complementando isso daí, complementando o salário do trabalhador até um limite de 2 salários mínimos. Bom, já melhorou em relação à semana passada? Já. Porém, ainda está aquém do que os outros países estão fazendo, não é isso? Então, olha só, eu vou ler aqui, é muita notícia. A equipe econômica estuda, no entanto, permitir a redução proporcional de salários e jornadas, já tem uma medida provisória nesse sentido, mas até o momento nenhuma medida nessa direção foi divulgada. A reportagem é um pouco antiga, tem sim. A proposta do governo é permitir redução de até 50%, ok? O que mais? Auxílio para trabalhadores informais, que sobe de 200 para 600, aqui realmente tem uma consistência bem maior. E a prorrogação do pagamento de tributos e redução de contribuição. 6 meses com relação ao Simples Nacional, a gente já tinha falado. O que tem de novo aqui é que foi adiado para o dia 30 de junho o prazo para a apresentação da entrega da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, a DEFIS, e para empresas do Simples Nacional e da Declaração Anual Simplificada para Microempreendedor Individual, a DASN, CIMEI, referentes ao calendário de 2019. Então, tem um fôlego maior para apresentar isso aí. Com relação ao FGTS, nós falamos no informativo passado, né? Foi adiado o depósito do FGTS pelo prazo de 3 meses, né? Então, as empresas aí vão ter prorrogação por 90 dias, né? O FGTS ele foi postergado, né? O recolhimento. E a prorrogação por 90 dias do prazo de validade das certidões negativas de débitos, as CNDs, e das certidões positivas com efeito de negativas também. Elas vão ter um prazo maior, de 90 dias, né? Uma medida tributária interessante aí. Ok? O governo apresentou um plano de 88,2 bilhões para estados e municípios, tá? Então, as medidas do pacote, dentro desses 88,2 bilhões, vai incluir 8 bilhões para gasto em saúde, 2 para gasto em assistência social, recomposição no valor de 16 bilhões do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, suspensão das dívidas dos estados com a União, né, que nós tivemos uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, deferindo para um estado, depois estendeu para mais 2, porém já está suspenso.
Renegociação das dívidas de estados e municípios com bancos, no valor de 9,6 bilhões. Suspensão das dívidas dos estados com a União, 12,6 bilhões. E operações com facilitação de créditos, no valor de 40 bilhões. Desse pacote aí de 88,2 para socorrer os estados, tá? Agora vejam só, olha quanto que o governo vai injetar aqui no mercado financeiro, sem questionar. É preciso manter a liquidez, é preciso conter a alta do dólar, tudo bem. Uma pressão, sabendo que se o dólar subir muito, nós vamos ter uma série de efeitos negativos, inflação e tudo mais. Custo de vida num momento difícil. Mas veja só, olha, o governo, olha só, o Banco Central anunciou medidas, algumas das quais ainda estão em elaboração, né? Para injetar recursos no sistema financeiro e liberar 1,2 trilhões. É a maior quantia, pelo menos que está cogitada, vamos ver se vai ser isso tudo mesmo. 1,2 trilhões em liquidez na economia. O objetivo principal é permitir que os bancos privados tenham mais dinheiro em caixa. E isso vai baixar os juros? Ou não? Vamos ver, vamos acompanhar. Recompra provisória, então, o conjunto de medidas do governo, ele também, na questão dos compulsórios aqui, a gente tinha falado no informativo anterior, mas o governo parece que resolveu avançar mais na questão dos compulsórios. Então, uma liberação adicional de 68 bilhões em depósitos compulsórios, além do valor de 135 bilhões já anunciados em fevereiro. Eu não me recordo qual foi o valor lá do informativo anterior. Mas aqui ele elenca uma série de medidas que é o seguinte, olha, recompra provisória de títulos da dívida externa, flexibilização das letras do agronegócio, estudo de permissão de empréstimo do Banco Central aos bancos com lastro em letras financeiras, novo depósito a prazo com garantias especiais, empréstimo com lastro em debêntures, e o Banco Central também intensificou sua atuação no mercado de câmbio, com 9,65 bilhões para conter a alta do dólar. E também fez uma reserva aqui, isso aqui eu entendo os contratos, né? Os contratos em que o Banco Central negocia o dólar, tem uma reserva aqui de 60 bilhões, é o que está noticiado aqui, que o governo vai usar como um seguro. Ele fala aqui, ó, vai usar como um seguro no momento que seja estratégico, importante, ok? A ajuda do BNDES a bancos públicos. O Banco Nacional de Desenvolvimento anunciou suspensão de cobrança de empréstimos por 6 meses, além de uma injeção de 55 bilhões na economia para reforçar o caixa das empresas. Eu vou ler os comentários que estão aqui em cima, que fizeram depois dessa reportagem. Tem que ler. Como eu li, eu achei assim que destoa do que está aqui, eu vou ler, tá? Já a Caixa Econômica Federal anuncia redução de juros e a possibilidade de suspensão por 60 dias nos pagamentos de prestações de contratos de empréstimos acertados com pessoas físicas e jurídicas, incluindo os habitacionais. Essa é uma medida importante, né? Então, aquele contrato lá de financiamento do imóvel com pessoa física ou jurídica, a Caixa está suspendendo aqui por 60 dias, porque nessa hora as pessoas sem renda, as empresas sem faturamento, sem lucro, vão ter dificuldade de pagar. Então, uma medida importante, ok? O Banco Estatal informou ter 75 bilhões e por aí vai. Medidas tomadas pelos bancos estatais. Agora eu vou ler aqui o que disseram na reportagem. Olha o que a reportagem diz. Este crédito facilitado não existe. Tem que ter peixe, ou seja, padrinho, para conseguir empréstimo no BNDES, dessa forma que está aqui. E a pessoa que postou ainda fez um desafio. Vá até lá e diga que você quer, como pequena empresa, se beneficiar desse crédito para ver qual será a resposta. Temos um problema aqui, né? Se realmente, na prática, a coisa for desse jeito que está aqui no comentário, aí nós temos um problema. O governo anuncia, mas na prática o BNDES é um órgão, um banco sujeito a esse tipo de interferência política. No momento desse, como está sendo dito aqui, eu não sei se é verdade, mas merece ser lido e pelo menos a gente investigar e ver, né, a pessoa que postar realmente falar algo de concreto que foi, se pertence, tem algum interesse de microempresário, de pequena empresa nesse empréstimo, foi até lá e foi negado, e por que seria interessante aqui. Tá? E depois, se a pessoa que postou esse comentário
na reportagem estiver assistindo este informativo, posta para mim aí embaixo também os comentários, ok? Olha, governo anuncia 40 bilhões para financiar salário do trabalhador. Então, aqui nós vamos afunilando um pouco mais e entrando naquela questão que, para mim, era a questão mais problemática, que é a questão da remuneração do trabalhador, contrato de trabalho e suspensão do contrato de trabalho. O governo anuncia 40 bilhões para financiar salário do trabalhador de pequenas e médias empresas, ok? E aí, o governo foi questionado. Lembra que eu li, faturamento entre 360 mil e 10 milhões. O governo foi questionado. E as empresas que faturam menos? O governo respondeu, está estudando medidas. Vamos aguardar então. Ok? Como é que vai funcionar isso? Vai funcionar da seguinte forma, pelo que o governo aqui soltou uma prévia, né? Então nós vamos ter que aguardar o que vai acontecer nessa semana. O financiamento estará disponível para empresas com faturamento entre 360 e 10 milhões. O dinheiro será exclusivo para a folha de pagamento. A empresa terá 6 meses de carência e 36 meses para pagar o empréstimo, juros de 3,75% ao ano, isso eu já falei. Informou o presidente do banco, as empresas que contratarem essa linha de crédito não poderão demitir funcionários pelo prazo de 2 meses, tá? E aí, isso significa que quem já está com um salário de até 2 salários mínimos continuará a receber o mesmo rendimento. Então, o governo vai entrar com a contrapartida para as pessoas que tiverem uma redução salarial, mas com um teto de até 2 salários mínimos, e aqueles que tiverem um salário reduzido vai ter um piso que é o salário mínimo. Então, não pode reduzir abaixo de um salário, é o que diz as reportagens, tá? E o teto vai ser de 2 salários. Então, quem ganha mais de 2 vai sofrer uma redução. É o que o governo diz aqui. E que até 2, o governo banca a diferença de até 2 salários mínimos, tá? Não é que ele vai bancar a diferença, os dois integrais, mas ele vai bancar a diferença, né? Como está dizendo aqui, eu vou ler. Isso significa que quem já tem salário de até 2 continuará a receber, né? E o dinheiro para pequenas e médias empresas vai financiar no máximo 2 salários mínimos por trabalhador, dependendo aí do caso, né? Conforme a remuneração de cada um. Bom, o que mais que foi anunciado aí novo em relação à semana passada? Medidas econômicas, né? Como é que vai funcionar o recebimento desse auxílio dos R$ 600 para a população economicamente vulnerável, a população vulnerável? Vai funcionar da seguinte forma, pelo cadastro único, voltado para pessoas de baixa renda, beneficiários de outros benefícios como Bolsa Família, aposentadoria, o benefício de prestação continuada não podem acumular este benefício. Então não pode receber os dois ao mesmo tempo, é o que está dizendo a reportagem aqui. Isso ainda está por medida provisória que passou na Câmara, mas tem que ser ainda aprovada no Senado, então pode haver alguma mudança, alguma modificação no texto, né? Inscritos no cadastro único que cumprem os critérios acima, né? E quem não está inscrito no cadastro único terá direito ao auxílio por meio de inscrição no site criado pelo Ministério da Cidadania para saber se o cidadão cumpre os requisitos de concessão. A liberação ainda não teve data anunciada, tá? Vamos esperar aí que tenha essa data anunciada. Foi muito criticado o fato do governo fazer propostas e uma parte dessas propostas ficarem no papel ou demorarem muito a serem concretizadas. Porém, existe um processo, né? Isso se tem que ser aprovado no Senado, na Câmara, vamos aguardar. O mundo está andando assim. Eu vou ler aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, foi mais rápido, porque lá eles já aprovaram, mas a Alemanha vai esperar a aprovação também do seu devido legislativo, né? Então, eu acho que nessa parte aí, até inclusive houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes para que essas medidas provisórias elas andem de forma mais rápida, tá? Então, assim, o que está sendo feito na medida do possível, né? Vem aí a questão do valor de 600 por mês. Tem uma reportagem aqui que destaca que realmente, olha só, essa reportagem é preocupante, tomara que ela esteja errada. Olha o que diz essa reportagem, que o legislativo vai continuar legislando. Mas legislando como? Vai continuar parcialmente legislando os projetos de lei que já estão lá e que são de interesse dos parlamentares. Por quê? Porque o executivo não ocupa esse espaço no que diz respeito a medidas do coronavírus, tá? Aí essa reportagem traz o que já foi aprovado. Já foi aprovada a MP 89 de 2020, que eu vou falar dela. Já foi aprovada a MP 924
Não, essa não foi aprovada. Essa é abertura de crédito suplementar, 5 bilhões, tem que ser aprovado. E muito pouco ainda foi aprovado, mas isso é porque demanda, o processo legislativo demanda um certo tempo. Vamos ter que ter um pouco de paciência, acredito eu, em relação a isso, tá? E aí, se realmente o tempo passar, o legislativo não atuar, o executivo não atuar, aí é outra história. Medidas, vamos lá, em nova MP, o governo reduzirá para 2 meses suspensão do contrato de trabalho. Então lá, antes era 4 meses sem remuneração. Agora ficou no meio termo, é 2 meses e até a diferença de até 2 salários mínimos, o governo vai entrar para cobrir, para sanear, né, para complementar até 2 salários mínimos, não podendo ser inferior, a redução do salário não podendo ser inferior a um salário mínimo. Porém, permanece, olha só o que diz aqui a reportagem, ó, o governo reduziu de 4 para 2 meses a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, vai permitir que esse tipo de recurso somente para empresas que foram obrigadas a fechar por decisão de governos locais. Vamos ver. A exceção são as micro e pequenas empresas. Veja o cuidado que eu falei, né? Com a pequena e com a microempresa, por um motivo muito simples, elas empregam muito. Elas juntas, né? Todas somadas, que poderão suspender os contratos mesmo em funcionamento. Empresários criticam resposta econômica e reclamam de falta de liderança. Durante o afastamento dos trabalhadores, o seguro-desemprego, a medida provisória que trata do assunto, vai permitir ainda a redução da jornada de salário, razão de 25%, 35% e 50%, por até 3 meses. E aí, ó, neste caso, a União vai entrar com uma parcela proporcional ao seguro-desemprego para ajudar o empregador a complementar a renda do empregado, que sairá ganhando menos, mas não perderá o emprego, até 2 salários mínimos. Se ele ganhar mais que 2, ele vai ter uma perda, tá? Segundo estimativas, o impacto dessa medida é de 36 bilhões, né? É curioso, né? Quando fala de salário, o governo tem na ponta do lápis. Falou que é salário, seja da iniciativa privada, de servidor, aí o governo tem na ponta do lápis. Agora, se, por exemplo, ele não sabe quanto que ele vai injetar, nos R$ 600, ele não tem estimativa, ele não tem uma estimativa real de quanto que vai ser. Então, assim, complicado. O governo quer cortar 25% de salário de servidores até dos servidores públicos, aqui no caso, né, dos servidores públicos até 2024 para compensar gastos, a medida atualmente que trata desse assunto relativo não aos servidores públicos, porque essa é por emenda constitucional, como eu disse lá no informativo passado, mas que trata dos trabalhadores da iniciativa privada, a MP 927, tá? Que vamos ver aí o que vai sair, né? O que vai ser aprovado dessa MP 927, ok? Como eu disse, ela fica no meio termo mesmo, tá? O mundo não está fazendo isso aqui, pelo menos que eu sei. Eles estão segurando os empregos da forma que eles podem, injetando o que eles conseguem, ok? Olha só, no informativo passado eu falei sobre a portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 7880, tá? O artigo 9º dessa portaria foi alterado pela portaria de número 8457. Ela alterou o artigo 9º que diz respeito ao prazo para adesão à transação extraordinária. E o que diz agora? Diz o seguinte, ó, eu vou ler aqui. O prazo para adesão à transação extraordinária de que trata essa portaria ficará aberto até o final de vigência da medida provisória número 899, de 16 de outubro de 2019, nos termos do artigo 62, parágrafo 2º da Constituição. Essa emenda perdeu a vigência, né, na semana passada, com a aprovação, ela perdeu a vigência ou não? Se a gente for entender como medida provisória, sim. Se a gente for entender que a conversão dela operou por lei, não. Né? Então, assim, ficou uma interpretação, a meu ver, um pouco confusa aqui do artigo 9º. Essa medida provisória já foi convertida em lei na semana passada, né? E aí fica a dúvida, como é que vai funcionar esse prazo aí da questão para adesão à transação extraordinária prevista na portaria, né? Nessa portaria que eu já tinha dito o número, que na verdade é a portaria 7280, que já está com a alteração produzida por essa outra portaria aqui, tá? Governo edita portaria que zera a tarifa de importação de remédios contra a Covid-19, né? Então, zerando as tarifas, aqui ele falou tarifa, então entende-se que abrange também a tarifa, quando a mídia usa essa expressão, normalmente não é no sentido técnico, mas abrangendo
os tributos e os não tributos, ou seja, a tarifa como se fosse um pacote, um conjunto, né, do que é cobrado. Então aí, olha só, aumentou aí o rol, né, de isentos, vamos dizer assim, e aí abrangeu expressamente os medicamentos que estão em teste para o coronavírus, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. E a gente espera aí que esse medicamento realmente possa fazer a diferença, né? O governo fez sua parte aí. Atrelada a essa notícia, a Receita Federal amplia rol de produtos destinados ao combate ao coronavírus, que terão o despacho aduaneiro prioritário, que eu falei lá no informativo anterior. Né? Então aí foram ampliados aí os produtos e tudo mais, tá? Outra notícia aqui também, Camex zera imposto de importação de mais 61 produtos para combate ao coronavírus. E aí vem falando, produtos médicos hospitalares e drogas, os 2 remédios que eu citei, mais alguns remédios, mais alguns insumos, tá? Então o governo ampliou aí, dando uma extensão máxima, né, desse benefício, tanto no que diz respeito à desoneração de tributos, quanto no que diz respeito ao despacho aduaneiro simplificado para que ande mais rápido, né, a importação desses produtos aí. Então o governo fazendo sua parte nessa questão. Aqui também com relação à Receita, suspende os prazos processuais e estende a validade da certidão negativa, tá? Então, olha só, são 2 portarias, na verdade. A primeira, portaria de número 543 de 2020, em que a Receita do Brasil suspende prazos processuais e procedimentos administrativos até o dia 29 de maio, tá? E a outra, a portaria 555 de 2020, que prorroga a validade das certidões negativas por 90 dias, que a gente já havia falado aqui, certo? Prorrogação de prazo para apresentação da declaração de capitais brasileiros no exterior, a CBE. Eu vou ler a notícia. Informamos que o prazo do envio do formulário da declaração anual de capitais brasileiros no exterior, a CBE, capitais brasileiros no exterior, foi prorrogada das 18 horas de 1º de junho de 2020, foi prorrogada para, às 18 horas do dia 1º de junho de 2020, tá? Conforme circular número 3995, de 24 de março de 2020. Então, o prazo foi prorrogado agora e tem até o dia 1º de junho. Ok? Mais adiamentos, mais prorrogações, né? O coronavírus realmente fazendo um estrago aí na questão arrecadatória e tudo mais. Resolução adia prazo para entrega de declarações das empresas do Simples. Eu já tinha essa notícia, já tinha sido veiculada, mas há uma novidade. Qual é a novidade? A novidade é que o Comitê Gestor Nacional do Simples, Comitê Gestor do Simples Nacional, aprovou a resolução número 153, de 25 de março de 2020, que prorroga para o dia 30 de junho de 2020 o prazo de apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, a DEFIS, e da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual, referentes ao ano calendário de 2019. Ok? Naquela primeira notícia eu acho que eu falei de ambas. Emissão da DAI, liberada com as alterações trazidas pela MP 927. A notícia veiculada aqui é que algumas pessoas estavam preenchendo a DAI com data incorreta, tá? E que isso foi corrigido com data de vencimento incorreta. Talvez o pessoal não se ligou aí na questão da alteração de prazo. É o que diz aqui, ok? Isso já foi corrigido no sistema, não sei. A reportagem foi bem genérica nesse sentido, mas diz que a DAI já foi corrigida. Deixa eu ler aqui para não ficar muito assim, algo muito vago. Alguns usuários emitiram a DAI com data incorreta de vencimento e deverão emitir a guia novamente com os dados corretos. Não houve alteração de vencimento das obrigações de contribuição previdenciária e imposto de renda retido na fonte, que devem ser pagas até o dia 7/4 de 2020. Né? Bem que o governo poderia prorrogar isso aqui, né? Já tem demandas discutindo isso judicialmente. E aí, quando se fala em demandas discutindo isso judicialmente, ficou muito em voga essa portaria de número 12 de 2012, mas não vou falar dela exatamente neste momento, não. Tá? Eu vou deixar para falar desta portaria quando for falar das decisões judiciais. Antes de entrar nas decisões judiciais, vamos lá
para os estados que procuraram de alguma forma minimizar, adiar, diferir, né, jogar para frente o pagamento de tributos, que foram noticiados na mídia, que são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás, tá? Eu começo aqui com o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul foram tomadas várias medidas. Veja, suspensão de prazos do contencioso tributário por 30 dias, suspensão de novas inclusões no regime especial de fiscalização, suspensão do encaminhamento a protesto e inclusão no Serasa, suspensão de intimações para comparecimento presencial, suspensão das visitas fiscais e operações externas da fiscalização, suspensão das reuniões presenciais, dos registros de passagens obrigatórias nos postos fiscais, suspensão dos vistos nas notas fiscais de entrada de importações, suspensão das baixas de ofício das empresas, perdão, prorrogação do prazo para apresentação das garantias de parcelamento, prorrogação de dispensa de pagamento antecipado, que vence em março e abril, essa aqui é importante, prorrogação de revisão ou retificação dos talões de produtor rural, atendimento totalmente virtual no site ou por e-mail. Olha, acho que foi o estado que tomou mais medidas que eu vi aqui. Foi por isso que eu comecei com ele. Receita de dados, né? Acompanhamento diário dos indicadores econômicos e fiscais. Mas o estado do Rio Grande do Sul, olha, realmente tomou medidas aqui, talvez tenha sido um dos primeiros, né? A tomar medidas tão amplas assim, ok? Mato Grosso do Sul, empresários têm mais prazo para se regularizar com o fisco estadual. E aí o que diz a reportagem? Os empresários em débito com o fisco estadual receberam mais prazo para quitar suas dívidas. Isso porque o governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Fazenda, a Cefaz, publicou no Diário Oficial dessa quinta, dia 26/3, o decreto de número 15.402, de 25 de março, referente ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, refis do ICMS, com adiamento dos prazos de pagamento e outras providências. Então, compensa muito, né? Quem está aí no estado do Mato Grosso do Sul, lê essa legislação, ok? Com relação ao Rio Grande do Sul, a reportagem aqui não mencionou o número de decreto e nem de portaria, nada. Por isso eu não fiz menção, tá? Mas aí você já tem a notícia, é correr atrás quem está nesses estados, né? E tem dívida com os fiscos estaduais, sem cumprir obrigações com os fiscos no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, saiba que há uma boa notícia, pelo menos em parte, ok? Em Goiás, o que aconteceu em Goiás? Aqui tem instrução normativa número 1458 da Secretaria da Economia, publicada hoje, também no dia 25/3, olha. No Diário Oficial do Estado, flexibiliza medidas para contribuintes de Goiás em tempos de pandemia do coronavírus. O documento disciplina o atendimento presencial, suspende por 60 dias o prazo, mas aqui foi para cumprimento de obrigações acessórias e de atos processuais, e disciplina ainda vários procedimentos administrativos. Não fala da obrigação principal, falou da obrigação acessória, porém a reportagem traz mais detalhes que, se eu for ler aqui, fica inviável para um informativo, tá? E já está disponível na internet, então procure saber, você que tem algum vínculo aí jurídico, tributário, com o estado de Goiás, que também existe aí essa prorrogação, ok? E ainda que seja só para a questão de obrigações acessórias, pode ser que seja para a principal também. Se eu for ler toda a notícia, fica inviável, como eu disse, mas já tem aí uma repercussão positiva no compliance, né? Que as obrigações tributárias, elas geram um custo. As acessórias, né, geram um custo aí de compliance. O CNJ, ele havia deferido uma liminar em fevereiro, no mesmo sentido do que eu vou ler agora, porém, neste último julgamento se formou uma maioria no âmbito do CNJ para quê? Para permitir que o depósito e as penhoras sejam substituídas por fiança bancária, que está escrito aqui, né? E também ele permitiu o depósito pela fiança, né? Vou ler aqui. Liminar tomada pelo CNJ permite a substituição de penhora e depósitos judiciais por fiança e seguro garantia, né?
Ambas aí normalmente são prestadas por bancos, eu não sei se ainda está assim, mas normalmente era na execução fiscal. Então, o CNJ permitiu isso. É um pouco estranho, porque o CNJ é um órgão administrativo, isso parece que é uma decisão de caráter judicial, você permitir substituição de depósito judicial e de penhora, mas, né, tá aí, uma decisão que o contribuinte, por quê? Para o contribuinte levantar esse dinheiro, aí ele fornece lá a garantia e o seguro, a fiança e o seguro garantia em substituição, e ele tem para que ele possa se capitalizar nesse momento de crise. Eu acho que essa foi a finalidade da medida, né? Não tem outra, né? Ok, vamos ao judiciário. Eu já vou passar essa notícia aqui rapidamente. Três estados, né, conseguiram a suspensão de suas dívidas, né, junto ao STF, porém as dívidas já estão suspensas aí. Então, assim, um pouco. Aqui eu vou passar essa notícia rapidamente. E aí nós vamos para o nosso destaque. Vejam, por coronavírus, juízes de São Paulo concedem decisões postergando tributos federais. Eu não sei se eu vou conseguir colocar todos os destaques aí na thumbnail, né? Deste vídeo, porque o espaço é muito limitado, é muito pequeno. E nós temos muitos destaques. Esse aqui é um deles. Agora sim, nós vamos falar da portaria 12 de 2012. Vou falar também da portaria 743. Essa portaria 12 de 2012, ela contempla expressamente no seu artigo 1º, eu vou ler aqui, a suspensão do pagamento de tributos federais pelo prazo de 3 meses. Então, os pedidos que se utilizaram da portaria tiveram um fundamento em norma do próprio Ministério da Fazenda. Ela diz o seguinte: ó, as datas de vencimento de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, devidos pelos sujeitos passivos domiciliados nos municípios abrangidos por decreto estadual que tenha reconhecido o estado de calamidade pública, ficam prorrogados para o primeiro dia útil do terceiro mês subsequente. É o que diz a portaria. Só que tem que haver um decreto estadual reconhecendo o estado de calamidade pública. Essa portaria está em vigor. E aí vem em seguida a portaria de número 743, disciplinando como é que os estados têm que reconhecer essa calamidade pública. Ah, mas pode? Uma portaria federal poderia estabelecer critérios para que o estado disciplinasse como ele deve reconhecer o estado de calamidade? Bom, é questionável, né? Mas aí a portaria ela diz o seguinte, ó, que a análise sobre essa questão de decretar, ela estabelece um procedimento, né? Mas que essa análise fica limitada apenas à presença dos documentos acima relacionados. Quais são? Decreto de situação de emergência ou estado de calamidade pública do ente federado solicitante, parecer do órgão de proteção e defesa civil do ente solicitante, relatório de órgão de saúde do ente solicitante indicando que existe contaminação local. Então, agora, os pedidos que fizerem com base na portaria 12 de 2012 tem que atentar para essa questão da portaria 743 de 2020, a não ser que se questione a legalidade dela. E no artigo 1º ela diz o seguinte, olha, a portaria agora é o artigo 1º da portaria 743 de 2020. Os procedimentos e critérios para o reconhecimento federal da decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade pública pelos municípios, estados e pelo Distrito Federal, decorrente de desastre relacionado ao coronavírus, menciona aqui expressamente, observado disposto nessa portaria, dispensando a aplicação dos procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa número 2, de 20 de dezembro de 2020. Aí o artigo 2º diz: o reconhecimento federal se dará por meio de portaria mediante requerimento do chefe do Poder Executivo do município, do Estado ou do Distrito Federal afetado pelo desastre. E o requerimento deverá estar acompanhado dos seguintes documentos. E aí são esses documentos aqui que eu li. Tá? Então tem essa particularidade aí no que diz respeito a estados e municípios, tá? Em que pese aí ser questionável essa questão de uma portaria federal fixar normas dessa forma para estados e municípios pela questão da autonomia federativa em se declarar um estado de calamidade pública, ainda mais porque você pode ter locais da federação que são mais atingidos, como, por exemplo, né, locais... determinados estados, né, que podem ser, e municípios que podem ser mais atingidos em relação a outros, tá?
Desembargador do TRF1 isenta trading de reter fundo rural de exportação. Lembra da decisão do Supremo? A decisão do Supremo diz o seguinte, que a exportação, ainda que seja realizada de forma indireta, o que é exportação indireta? Por meio das tradings, ela está isenta da tributação, não é isso? Então, olha só, o desembargador da Tribunal Regional Federal da Primeira Região isentou uma trading company de reter o fundo rural de produtos que serão exportados. Lembra? Os advogados, os especialistas aqui, advogados na área, levantaram essa questão, que a decisão do Supremo teria uma repercussão sobre as contribuições, inclusive o fundo rural. Né? Então, aqui, essa decisão, vamos aguardar, né, como vai ser os desdobramentos aí dessa decisão que o Supremo aí já está tendo desdobramentos na seara judicial aí, dessa decisão tomada pelo Supremo com relação à exportação indireta. Essa é uma notícia de destaque. Também notícia de destaque, STJ, olha, imposto de renda sobre lucro apurado no país pode ser compensado em repasses ao exterior, ainda que sejam em balanços diferentes, segundo o STJ. O cerne da discussão aqui nesse processo ficou com relação pelo fato da empresa ter feito isso em balanços diversos. Então, aqui, o que ocorre? A Instrução Normativa da Receita 139 de 1989, 139 de 89, vedou que se fizesse isso em balanços diversos. O contribuinte alegou que essa instrução normativa ela não pode violar o artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei número 1790 de 80, que permitia a dedução realizada, né? E no caso aqui foram exercícios, os balanços de 88 e 89, e me parece que foi feito em 1990, então em períodos diversos. E aí o STJ entendeu que pode, mesmo sendo em períodos diversos. Vale muito a pena ler essa decisão do STJ aqui. Ok, eu não vou ler toda a reportagem que detalha bem a decisão, inclusive os votos, porque seria inviável, né? Seria inviável aqui, o informativo ficaria muito grande, eu já estou aí com aproximadamente 42 minutos. Então, olha só, também destaque judiciário. Agora vamos lá, o judiciário procurou, o governo federal procurou muito o Supremo essa semana, né? Mas muito, olha. União aciona STF, também uma notícia de destaque, não, essa não é destaque. União aciona STF para derrubar mudanças no benefício de prestação continuada, lembra? Nós comentamos aí nos informativos anteriores, o Congresso dobrou o valor do benefício de prestação continuada, houve um veto, derrubaram o veto do presidente, agora a União vai à Justiça para tentar impedir a cobrança desse benefício de prestação continuada, e por meio da DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 662, tá? Vamos ver aí qual será o desdobramento. Já era previsível, né? Porque não se indicou a fonte de custeio, lembra? Aumentou, dobrou o valor e não se indicou a fonte de custeio para um benefício de caráter aí, vamos dizer, assistencial, né? Vamos lá, judiciário novamente. Juiz autoriza levantamento de 53,3 milhões em favor da capital paulista para utilização no coronavírus, né? Na pandemia do coronavírus. E era uma ação de consignação em pagamento que corria entre a prefeitura e o aplicativo Uber, hein? Interessante aqui. A ação de consignação em pagamento. De novo, o judiciário, olha só. Essa notícia é destaque. Pedido do governo, tá? Para prorrogar as medidas provisórias. O governo fez um pedido para se prorrogar as medidas provisórias, né? Fez um pedido amplo e não foi deferida a prorrogação das medidas provisórias que estavam perdendo a sua validade e a sua vigência, né? Em virtude o governo fez baseado na situação atípica, excepcional, que seria o coronavírus. Não foi aceito essa parte do pedido. Porém, as decisões aqui que foram nas ADPFs também, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, só que de número 661 e 663. Lembra que aquela lá era 662? Então, já são 3, né? Mas aí, vejam, o ministro Alexandre de Moraes ele entendeu o seguinte, que fica excepcionalmente autorizada a emissão de parecer por parlamentar
de cada uma das casas em substituição à comissão mista. Então, aqui, ao invés de ter a comissão mista, pode ser apresentado o parecer em plenário em cada uma das casas em substituição à comissão mista. Essa é a grande mudança no trâmite das medidas provisórias com autorização do Supremo para que o trâmite seja mais rápido, né? Principalmente com relação a essas questões do coronavírus, tá? Mas prorrogar o prazo, essa parte do pedido foi indeferida. Notícia de destaque, notícia importante, né? Porque altera o rito das medidas provisórias. Mas por que essa notícia tem influência tributária? Bom, muito simples, porque no meio de todas essas medidas provisórias existem medidas com impacto na seara tributária, tá? O governo pede para a STF relaxar, olha, notícia de destaque também, exigências fiscais da Lei de Responsabilidade, exigências, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, um relaxamento. Olha o que o governo está pedindo aqui, ó. Ele está pedindo que a exigência de demonstração de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício atual e nos dois subsequentes pressupõe um cenário de governança política dentro da normalidade. Como estamos numa situação de anormalidade, o governo pediu para que esta parte da lei não fosse cumprida, ok? Bom, vamos ver aí o que o Supremo decide, né? Mais uma ação. Judiciário defere a prorrogação, né? Foi muito dita essa semana, essa notícia foi muito divulgada, muito veiculada, com base no fato do príncipe, não é isso? Porém, veja só, o TRF4 ele decidiu que o judiciário não tem competência para adiar vencimentos de tributos. Só que as discussões nos processos foram diferentes, porque nesses processos que o judiciário acolheu e adiou, eu observei pelo menos que houve aqui a menção na reportagem sobre a portaria número 12 de 2012, que eu já falei. Aqui o argumento utilizado que levou o TRF4 a negar essa questão aí do adiamento no pagamento dos tributos foi com base em isonomia relativa às empresas do Simples, e aí não se observou isonomia com relação a isso. Se foi alegada a questão da portaria, pelo menos não está na reportagem, porque a portaria é um ato concreto do Ministério da Fazenda que está em vigor, permitindo este adiamento, tá? Vamos ver aí se há algum desdobramento com relação a essa notícia. Então, são duas notícias, são três notícias, né? Relativos à mesma questão. São Paulo, juízes acolhem. Foi acolhida aqui com base no fato do príncipe acolheu e postergou aí, e aí eu acredito que a portaria também serviu de fundamento. E o TRF4, uma decisão do TRF4 que negou, mas que eu não vi aqui os argumentos relativos à portaria em si, tá? Também uma notícia de destaque aqui, que a restituição do imposto de renda não está imune à penhora, tá? Vou ler aqui, ó. Contra a decisão, a credora apresentou recurso que foi aceito pelos desembargadores. O colegiado explicou que a verba penhorada tem natureza de imposto, portanto, não pode ser considerada como salário, nem possui a proteção da impenhorabilidade. O fato de um imposto incidir sobre o salário não o torna salário, é imposto. A restituição não é direito líquido e certo do contribuinte e nem se incorpora à dignidade da sua existência. Então, a decisão ressalta, inclusive, que o STJ entende que pode haver penhora de salário. Tá? A lei não permite, né? Mas a jurisprudência ressalta isso, ok? Aqui também uma notícia de destaque e também uma repercussão relativa à decisão do Supremo que entendeu, olha, exportação indireta por meio de trading, ela está imune, né, à tributação. Então, mais uma repercussão, só que aqui com relação à contribuição de cooperativa, entrou um elemento a mais aqui, que é a discussão do ato cooperado, né, que é diferente de uma empresa, por exemplo. Mas olha só, não incide contribuição previdenciária em exportação via cooperativa, e essa decisão é do CARF, tá? E aí o CARF entendeu da seguinte forma, ó, que ele cita inclusive a posição do Supremo de imunidade nas importações indiretas e a questão da configuração do verdadeiro ato cooperativo entre usina
e cooperadora e a cooperativa exportadora, tá? Não vou também ler toda a reportagem, entrar nos meandros aqui, está bem noticiada, mas compensa, né, para quem tem assim algum problema, está atuando nessa área, o advogado e tudo mais, relativo à exportação indireta. Vejo que nós já temos 2 desdobramentos relativos à decisão do Supremo, um com citação direta, e aqui também citou diretamente, diz que tem a questão do ato cooperativo, que aí já é uma outra discussão, mas citou a decisão do STF, tá? Sim, vamos aqui, ó. Esse aqui é um destaque que eu vou comentar com mais aqui de forma mais detalhada, que diz respeito ao imposto temporário sobre grandes fortunas. E aí, será que vai? Tenho as minhas dúvidas aqui, tenho sérias dúvidas quanto a isso. Mas existe um projeto de lei, tá? Que é o projeto de lei de número 183 de 2019, de autoria do senador Plínio Valério, que cria um imposto sobre grandes fortunas. Veja o potencial de arrecadação desse tributo aqui. As alíquotas vão, segundo o projeto, né, elas teriam uma variação entre 0,5% a 1%. Então não é uma alíquota alta, mas se arrecada muito por quê? Porque é sobre grandes fortunas, ok? E aí que o objetivo inicial seria que esse dinheiro teria uma destinação para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, o Fundo Nacional de Saúde, sendo 50% da arrecadação direcionado ao Fundo Nacional de Saúde, 25% para o Fundo de Amparo ao Trabalhador e 25% para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Agora vejam só, um estudo aqui da Fenafisco diz que se você tributar apenas 206 pessoas, os 206 bilionários do Brasil, com uma alíquota de 1%, você consegue arrecadar 80 bilhões. Esse tributo vai arrecadar mais. Por que ele vai arrecadar mais? Porque vejam só, o que eles estabeleceram como grande fortuna para fins desse projeto? Eu até achei que o projeto está bem razoável nesse sentido aqui. Tem que ter uma renda entre 12 e 20 mil vezes o limite da isenção fiscal mensal. Então, aqui, patrimônio líquido entre 12, então já estabeleceu líquido, entre 12 mil e 20 mil vezes o limite da isenção, entre 22,8 milhões e 38 milhões. Mensal, ele fala aqui. Aí pagaria 0,5%. As fortunas entre 20 mil e 70 mil vezes essa questão aí do limite de isenção, o que daria 133,2 milhões, pagaria 0,75%. E os milionários com patrimônio acima desse valor pagariam 1%. Cada alíquota incide sobre a parcela do patrimônio prevista na respectiva faixa de tributação. Então, é calculado por faixa de tributação da mesma forma que o imposto de renda. Por exemplo, uma pessoa física cujo patrimônio tem... Aí dá alguns exemplos aqui, a reportagem está muito bem descrita. E aqui fala 12 mil vezes o limite mensal de isenção do imposto de renda, tá? Neste ano, então aqui é o limite mensal. E aí ele vem aqui, a reportagem descreve de forma bem detalhada o projeto. Ele fala aqui que vai atingiria também o espólio das pessoas físicas e que cada cônjuge ou companheiro de união estável será tributado individualmente. Mas o projeto admite a possibilidade de cobrança por metade do valor do patrimônio comum. Aqui não fica claro se o projeto, pela reportagem, né, normalmente é mais genérica, quis instituir aqui o chamado splitting conjugal, né, que existe aí para rendas maiores em vários estados da Europa, né, existe esse sistema de splitting conjugal, mas a reportagem não deixa claro. Bens e direitos registrados em nome de filhos são tributados como dos pais, aqui está ok. E aí ele vem ressaltando essa questão, né? Esse é um tributo que tem um potencial de arrecadação enorme. Porque se você joga os 206, que são bilionários, com 1% e extrai 80 bilhões, em tese, se passar dessa forma aqui, o IGF, o Projeto de Lei Complementar para Grandes Fortunas, ele tem um potencial de arrecadação maior. E aí é interessante, né? Porque se isso aqui passar da forma como está aí, a gente vai ver a disparidade que é renda.
Então você vai tributar pessoas, um grupo pequeno de pessoas, e gerar uma arrecadação enorme. A gente vai ver o que, que é a diferença brutal que existe, diferença de renda, né? Apesar de algumas pessoas querem fingir que isso não existe ou querer esconder quem fala sobre isso, quem se aprofunda mais nisso. Não, não é bem assim. Ah, é óbvio que é. Então, olha só, não adianta querer esconder a realidade. Querer esconder a realidade não é possível. E aqui temos também um projeto, né, esse não poderia faltar. Decretou estado de calamidade pública, que é o tributo que é possível cobrar, empréstimo compulsório. Já tem um projeto também, projeto de lei complementar número 34 de 2020. Esse aqui é deixa eu ver aqui, Wellington Roberto, tá? Aqui a reportagem, deixa eu só ver aqui, da Câmara dos Deputados, o deputado Wellington Roberto. E aí também vai cobrar de empresas que têm patrimônios na casa de 1 bilhão, segundo o que está dizendo aqui. A reportagem também da Câmara, no site da Câmara também, ela está bem registrada. E só que aí a gente fica pensando o seguinte, né, o empréstimo compulsório, não sei se o governo optar por aumentar tributos, o empréstimo compulsório tem que ser devolvido, né? Eu não sei se o governo precisando de caixa, de receita, como está, se seria um tributo interessante para a cobrança aí. Vamos lá, olha só, a Receita Federal revoga mais de 100 instruções normativas. A Receita Federal resolveu fazer uma limpeza, né, legislativa nessas instruções aí, ok? E ela editou a instrução de número, vamos lá, 1928, que revoga 126 instruções normativas. Então vale a pena conferir, hein? Uma instrução revogou 126 para dar uma enxugada aí nessa legislação que até mesmo a Receita Federal é vítima dela, né? Os auditores e tudo mais, uma legislação super extensa. Já me disseram aí, quem trabalha na Receita Federal, que os auditores mesmo não conseguem conhecer toda essa legislação aí, tá? MP do contribuinte legal, olha só, esse aqui também é destaque. Eu vou escrever aqui que eu tinha esquecido de colocar isso aqui como destaque. Vejam, o pessoal está comemorando, não é? Acabou o voto de qualidade, é o fim do voto de qualidade. Olha, cuidado! Nós estamos ainda no processo legislativo, entre aspas, vamos dizer assim, porque é possível o veto, e depois, se houver o veto, o que eu acho bem provável, vamos ver se o Congresso derruba o veto. Ok? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já disse que vai fazer um parecer, vai elaborar algo bem substancial e sugerir ao presidente Bolsonaro o veto da MP do contribuinte legal. As MPs têm nome, ninguém merece, né? Como já disse aqui, que é a 899, tá? Nessa parte que acabou com o voto de qualidade, ok? Então, não comemore antes da hora. Vamos aguardar o desfecho final da coisa que ainda não terminou. Então, lembra? Nós comentamos sobre essa medida. O que essa medida traz? Ela traz, além dessa questão do fim do voto de qualidade no âmbito do CARF, que realmente é uma mudança substancial. Ela traz transação tributária e ela traz o pequeno devedor. Lembra da questão do pequeno devedor? Porém, vamos aguardar. A questão da dívida de pequeno valor, vamos aguardar para ver se realmente vai ser vetado ou não, se ela vai ser. O que dessa emenda que vai ser aprovado, o que vai ser vetado, se for vetado, e se for, se vai ocorrer a derrubada do veto ou não, né? Que foi o que aconteceu no aumento do benefício de prestação continuada, lembra? Houve um veto e depois o Congresso derrubou. Quer saber o placar? Olha que interessante, o que a reportagem traz. Quer saber o placar dessa alteração que foi feita nessa MP? O texto original não trazia o fim do voto de qualidade no CARF. Quer saber o placar no Senado? Eu tenho ele aqui, ó, a reportagem traz isso, muito interessante. Olha só, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, solicitou a impugnação do artigo 29, que trata do desempate em votações no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Esse pedido de impugnação foi rejeitado pelos senadores, que é o placar 50-28, e o artigo foi mantido. Vamos então ter que aguardar e esperar. O placar aqui foi bem amplo, né? 50 contra 28, quase o dobro. Não é isso? Quase o dobro. Vamos aguardar aí para ver
se há veto, se ocorre o veto, se o veto é derrubado ou não. Veja o que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já divulgou. Vai elaborar esse documento, né? E olha só, o impacto de um voto de qualidade. Vejam, olha para você ver. 27 bilhões. Quase, o governo falou que com impacto de 36 bilhões, né? Para a questão aqui, salvo engano, que foi da questão da manutenção dos salários, o governo custear até 2 salários, não é isso? Olha só. Bom, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, se estivesse em vigor em 2019, a medida teria levado a União a cancelar 27 bilhões em autuação. Esse foi o valor decidido pelo voto de desempate, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Do total de casos no CARF no ano passado, 5,3% foram definidos por meio da votação do voto de qualidade, sendo 4%, ou seja, uma maioria bem ampla, sendo 4% a favor da Fazenda. O contribuinte ainda pode discutir uma autuação da Justiça. A Fazenda não pode recorrer de decisões contrárias. Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional diz que vai elaborar um parecer com esses dados, inclusive, né, financeiros e de arrecadação, e recomendar ao presidente Bolsonaro que vete esse artigo. Vamos ver o que virá, né? Vamos ter que aguardar. Giro pelo mundo, notícias de destaque, rapidamente aqui para a gente encerrar o nosso informativo. Vejam, olha, o governo dos Estados Unidos vai injetar 2 trilhões de dólares só para o combate do coronavírus, né? O Brasil não tem condição de fazer isso. Em que pese o governo está falando que vai injetar 1,2 trilhões no sistema financeiro. Se ele fizer isso, ele está passando um atestado. Não sei. Entre as principais medidas está o envio de um cheque, olha só, um cheque de 1.200 dólares para os trabalhadores, e 1.200 dólares lá, não raciocine com real, tá? 1.200 dólares nos Estados Unidos e tem um poder de compra muito maior do que 1.200 reais aqui no Brasil. 1.200 dólares para trabalhadores considerados de baixa renda, além de injetar 500 bilhões para ajudar as indústrias afetadas pela pandemia. O projeto prevê um auxílio de 350 bilhões para pequenas e médias empresas e cerca de 100 bilhões para hospitais de todo o país. Atualmente, os Estados Unidos são aqueles que mais registram casos. Eles ficaram em número 1 na questão do contágio, com 104.837 infectados, bem à frente da Itália, com 86.498, e da China, que estabilizou por volta de 81 mil. Então, preocupante, muito preocupante essa situação nos Estados Unidos. E a Alemanha, hein? A Alemanha que, de 2013 para cá, seguiu a cartilha neoliberal de A a Z, né? Seguiu assim, ó, fiel, sem déficit, tudo mais, e, né? Até que a questão de não ter déficit, assim, eu sou até de acordo, mas seguiram a cartilha neoliberal à risca, né? Porque o movimento de globalização da economia, o viés é neoliberal, ele não é intervencionista. Nós chegamos a um ponto que você não pode discutir, as pessoas estão polarizadas, as mentes estão polarizadas. Então, se você fala que o neoliberalismo não funciona, você é taxado como intervencionista. Se você fala que o intervencionismo também não funciona de forma exagerada, você é taxado de neoliberal. Então, parece que as pessoas não conseguem, elas polarizam, ou é 8 ou 80, elas não conseguem ir num caminho do meio de virtude, né? Um caminho mais equilibrado, moderado. Não, ou é uma coisa ou é outra. E o mundo tem andado assim. Anos após o rigor orçamentário, olha para você ver, os deputados alemães aprovaram hoje um projeto, aí acabou, né? De resgate histórico de cerca de 1,1 trilhão e 100 bilhões, pelo que eu estou entendendo aqui, 1,1 trilhões de euros para proteger a primeira economia da Europa, né? É o primo rico e o primo pobre. O Brasil realmente é difícil fazer isso aqui. O montante deste programa, que representa quase 1/3 da riqueza total. Então, eles investiram quase 1/3 do PIB. Eles vão colocar nessa questão da crise aí. E olha só as medidas. O primeiro é a criação de um fundo de resgate a grandes empresas, 600 bilhões de euros. Depois, injetar dinheiro no banco alemão, o KfW, 357 bilhões, para que esse banco possa disponibilizar empréstimos de até 822 bilhões. O terceiro é o aumento do orçamento federal
em 100 bilhões este ano, com várias medidas, em particular ajudas a pequenas e microempresas ou aos assalariados. Pela primeira vez desde 2013, a Alemanha, grande defensora da ortodoxia, né, ortodoxia é rígido, ortodoxia orçamentária, contrairá este ano dívida de 156 bilhões, é o valor estimado, de euros, tanto para financiar medidas de apoio como para compensar a queda de receitas fiscais. O plano supõe o fim da política do equilíbrio orçamentário, chamada de déficit zero. Ela tinha uma permissão de déficit até 0,35% do PIB, ou seja, quase nada perto dos países aí que têm dívidas astronômicas em relação ao PIB. E aqui um freio ao endividamento que se aplica há anos, isso não vai ter mais, né? E que aqui na reportagem é colocado que esse é o desafio é maior que da crise de 2008. A Alemanha se comparou aqui com o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial, é o que diz a reportagem aqui, tá? Então, olha para você ver, realmente essa crise ela não é algo para se brincar. E aqui o que mais chamou atenção, olha o que a Alemanha está falando. Nacionalização parcial. Veja como é que eles protegem as empresas e os empregos a todo custo. Olha, a Alemanha admitiu que se as empresas entrarem em risco de falência, comprar parte do seu capital, nacionalização parcial. Em 2008 e 2009, durante a crise, o Estado fez o mesmo no setor bancário. Os setores de turismo, serviços, as empresas ou transportes podem ser os primeiros a ser beneficiados, porque são, em tese, os que sentem de forma mais imediata, né, o impacto da crise. Olha, a maioria tem seus aviões em terra, na empresa que é a Lufthansa, e é uma das candidatas à semi-nacionalização. Olha para você ver, os neoliberais devem estar tendo um ataque. Porque, olha, quem tinha falado? Até então, França e Itália. Agora, quem está falando? Alemanha, a maior economia da Europa. E nacionalização, ainda que em parte, se as empresas tiver o risco de falência, de nacionalizar o capital delas. Né? Então, a gente vê que realmente o que funciona é o meio termo. Não é o intervencionismo exacerbado, que estrangula a economia, e nem essa cartilha neoliberal, que foi instituída aí como a correta, como o plano a ser seguido para a resolução dos problemas. Não. Nada melhor que uma crise, né, para calar os neoliberais. Então, é você andar pelo meio. Houve uma crise, o Estado tem que intervir, o Estado é agente financeiro, quer você goste ou não. Entendeu? E é assim no mundo inteiro, está sendo assim no mundo inteiro, ok? Eu me despeço por aqui, agradeço imensamente a você que ficou até aqui. O informativo ficou grande, mas são quase 30 notícias, tá? Informativo tributário de qualidade. Eu vou me dar o trabalho de colocar aí para você os minutos em que começa cada notícia para que você possa selecionar de acordo com aquelas notícias onde há mais interesse, ok? Mas agradeço imensamente. Se você gostou, se inscreva no canal, clique manifestando a sua aprovação em relação a este vídeo aqui. E até a semana que vem, que Deus abençoe imensamente a sua vida e que possamos ter notícias melhores